Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Bom dia, diletos ouvintes que nos acompanham através das redes sociais, WhatsApp, Telegram e também em nosso canal. Dia 13 de março, dia dedicado a Nossa Senhora do Sábado. Queremos pedir a intercessão dela neste nosso breve momento de meditação com a Palavra de Deus. Iniciamos este momento de fé invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Abençoado sábado para você e família, neste dia em que nos colocamos diante da presença de Deus. Que Deus nos conceda um coração simples, amoroso, misericordioso, semelhante ao de Jesus. Que saibamos reconhecer nossas fraquezas e limitações e buscando no Senhor a força e a graça para superarmos nossa dificuldade. Vamos à palavra de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que se confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham, obrigado a você que tem interagido conosco, nos dado um retorno, dizendo como é bom ouvir a palavra de Deus, aprender através dos ensinamentos de Jesus Cristo aqui, através de nosso canal. Fazemos de maneira breve, não é um estudo mais amplo em relação à palavra de Deus, de forma caseira, de forma simples, queremos abordar um pouquinho o ensinamento da palavra de Deus para você, para que tenhas uma oportunidade de ouvir. Mas também reserve, se possível, o seu momento, 15 minutos, meia hora, ou até menos, se você não tiver o costume, para também ler, riscar, anotar, fazer suas anotações aí em sua casa, com relação a algo que chamou a atenção da palavra de Deus em sua vida. Então, nós vemos aqui esta bonita parábola que tem grandes ensinamentos para cada um de nós. Como eu disse anteriormente, falo sempre de forma breve para que a gente possa colher bons frutos para a nossa vida cristã. 2 homens que vão ao templo para rezar, um fariseu e um publicano. A princípio, nós talvez pensemos que o fariseu é
o santo da história, e o outro, o pecador. Na verdade, se formos ver nas entrelinhas, os dois têm uma vida errada, uma vida mesmo incoerente. Tanto o fariseu como o cobrador de impostos. Os fariseus, que formavam um dos grupos de maior impacto na sociedade da época em Palestina, eram os defensores intransigentes da Torá, da lei de Deus, o Pentateuco, que nós bem conhecemos do Antigo Testamento. No dia a dia, eles procuravam cumprir escrupulosamente a lei e esforçavam-se por ensiná-la ao povo. Sabe aquela pessoa que, se eu não fizer o sinal da cruz, quando passar na igreja, não serviu. Acho que eu fui confessar, esqueci alguma coisa ao padre, vou ter que voltar e confessar novamente porque eu não fiz bem. Eu não rezei com a vela acesa. Então, isto tem muito a ver com a pessoa que é escrupulosa. Inclusive, a pessoa que age dessa forma, em certos casos, precisa até procurar uma ajuda profissional, psicológica, para ajustar um pouco a sua consciência. Então, eles agiam buscando cumprir piamente a lei de Deus. O grupo era composto de doutores da lei, escribas, sacerdotes, pequenos comerciantes e artesãos. O projeto messiânico dos fariseus qual era? Na verdade, era fortalecer a Torá oral e a tradição. E eles tinham consciência de sua superioridade moral e religiosa. Eram homens orgulhosos, se sentiam melhores do que os outros. Para eles, cumprir a lei, observar os mandamentos, desprezar os outros, porque só entre eles era considerado o próximo. Então já se consideravam pessoas salvas, porque cumpriam a lei, porque seguiam os mandamentos, se gabavam. Na verdade, eram soberbos. Em várias outras passagens que ouvimos nestes dias, a meditação que fizemos sempre vem recordando a nós esta soberba, este pecado, que foi o pecado do diabo, a soberba. Lembrem-se que os primeiros pais que foram influenciados pelo mal, e a gente sabe que a soberba, o orgulho são pecados terríveis que nos levam e pode levar à condenação no inferno. Por isso a necessidade de nos aproximar de Jesus para termos um coração humilde. Pois bem, outro personagem desta parábola é o cobrador de impostos. Representava uma classe de funcionários subalternos, eram encarregados de recolher os impostos devido ao Império Romano. Eram muito mal vistos pelo povo, por estarem a serviço de uma potência dominadora, principalmente por abusarem de suas atribuições em proveito próprio. E os fariseus, os doutores da lei, conheciam esse tipo de pessoas. Veja que Jesus, inclusive, chamou Levi, um cobrador de imposto, Vem, segue-me, disse que ele imediatamente deixou. Então, eram ladrões. Eles praticavam a injustiça, não cumpriam a lei de Deus. Mas vejam que os dois, estando praticamente no mesmo barco, estão numa vida desmantelada, porque o primeiro, mesmo se considerando justo aos olhos de Deus, não estava agradando a Deus. Estava julgando, estava tendo orgulho em seu coração, achando que já estava salvo.
e dizendo: eu não sou como este, eu cumpro a lei de Deus. Se fôssemos atualizar para hoje, eu rezo o terço, eu participo da missa. Eu não sou como outros aí, fulano de tal, cicrano, que nem frequenta a igreja, que não participa, julgando, né? Então, aumentando mais ainda o pecado. Amados irmãos e irmãs, o comentário final de Jesus sugere que o publicano se reconciliou com Deus. Foi justificado. Ele que se apoia apenas em Deus e não nos seus méritos, que parecem não existir. Então, ele apresentava-se diante de Deus de mãos vazias, sem quaisquer pretensões, e pede-lhe apenas compaixão, que Deus tenha misericórdia. Nem chega próximo, não se atreve, né? O publicano, pela sua humildade, na verdade, conquistou a Deus. Porque Deus resiste aos soberbos e concede sua graça aos humildes. Então, é a vontade de Deus que nós tenhamos um coração de pobre. Deus exalta os humildes, conforme nos diz a Virgem Maria no canto do Magnífica, lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 em diante. Portanto, o desfecho da cena da parábola é que o publicano voltou para casa justificado por Deus, porque encontrou a graça, a misericórdia. O fariseu não. O sentido está claro nas palavras finais. Este último voltou justificado para casa. A oração humilde justifica, isto é, torna o homem agradável a Deus. A soberba fecha as portas para a misericórdia divina. A oração realizada com sinceridade, amados irmãos e irmãs, é o caminho que conduz a Deus, que ouvirá a súplica do arrependido. Jesus ele aprova a atitude do publicano, porque na sua oração ele não julga ninguém, mas a si mesmo. Reconhece-se pecador e confia em Deus. Age de forma humilde. Ele não julga, repito, aos outros, mas a si mesmo. Ele olha para si, para suas próprias limitações, é violento contra si mesmo. Queridos, queridas, nós corremos um sério risco, por isso devemos estar vigilantes, para não nos sentirmos melhores do que os outros. Deus nos chama a viver a santidade. E a santidade exige de nós humildade, reconhecer nossas limitações. Tudo que eu fizer que seja para a maior glória de Deus, não para que eu possa aparecer. Porque se eu busco a recompensa neste mundo, então não preciso da recompensa de Deus. Não, Padre, não pode ser assim. É evangélico. Jesus nos mostra, se o que nós fizermos, até uma caridade, se for para aparecer, para mostrar que eu sou bom, que eu sou melhor do que os outros, então a gente já recebeu a recompensa. Jesus diz, não tem nada de extraordinário nisso, né? Você querer ser superior aos outros, porque tem um estudozinho a mais, porque fala bonito mais do que algumas pessoas, porque se destaca mais no trabalho ou lá na sua família. Nada disso importa para Deus. Os nossos títulos, as nossas intenções, na verdade, né?
Deus quer o nosso coração. Como ontem escutamos, que possamos obedecer a Deus, ouvindo seus mandamentos, amando de todo o coração e ao próximo, sem preconceitos, procurando a paz com nossos irmãos e irmãs, partilhando o que nós temos de espiritual, de material, para que a gente possa ver o crescimento também do outro, para que a gente se coloque no lugar do outro, assuma também as consequências da missão. Então, não é porque eu cumpro alguns ritos litúrgicos que vai me garantir a salvação. A salvação é um dom de Deus para todos nós. É preciso reconhecer a bondade de Deus e acolher os irmãos e irmãs sem desprezá-los. Estamos no mesmo barco. Cada um de nós temos nossos erros e pecados. Nós não podemos julgar, mas olhar para si. O que eu preciso fazer para mudar? Tomar uma atitude coerente à luz da palavra de Deus, não permanecer no erro. Não é porque o cobrador de impostos, que era ladrão, que já estava garantido sua salvação. Não, mas é porque ele reconheceu a misericórdia e saber que sem a misericórdia de Deus nós não podemos ser salvos. Não é porque eu cumpro alguns ritos, eu vou fazer isso aqui para Deus porque Ele vai me recompensar, né? Às vezes fazendo até comércio, joguinho. Não é assim. Então é preciso olhar para Deus com temor, não é com medo, mas com temor. Nós não podemos que evitar ofender a Deus com nossos pecados, com as nossas atitudes, buscar a Deus a cada dia enquanto Ele se deixa encontrar. Amados irmãos e irmãs, que esta breve meditação nos ajude a crescermos cada vez mais no amor, na misericórdia de Deus, para que o reino do Senhor aconteça no meio de nós, para que se expanda cada vez mais através de nossas atitudes que a nossa vida esteja configurada a Cristo, porque Cristo Ele transfigura o nosso ser, quando permitimos que Ele realize a sua vontade em nós. Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com vocês nesta manhã de sábado e quero pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria nesta bênção que invoco para todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um sábado muito abençoado para você e toda a sua família. Bom final de semana. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para meditarmos o 4º domingo da Quaresma. Deus abençoe. Salve Maria!